Faxineira faz boneco de neve inusitado para o filho do patrão. E reação impressiona a todos. Era um dia frio. O vento cortava como uma lâmina e a neve cobria tudo com seu manto branco. O pátio da empresa estava transformado em um verdadeiro campo de batalha de flocos de gelo e sorrisos infantis. No meio de toda aquela alegria, havia Clara, uma faxineira com um olhar distante e um coração apertado. Ela tinha abandonado seus sonhos acadêmicos, seu lugar na universidade. Em troca de um salário fixo e a promessa de estabilidade. Agora, imersa nessa rotina monótona, Clara se sentia como uma sombra de si mesma. Mas aquele dia mudaria tudo. Gabriel, o filho do chefe, Bruno, estava no pátio, pulando e brincando com os amigos. O entusiasmo da criança encheu Clara de um desejo súbito de participar, de trazer um pouco de mágica àquele cenário congelado. E assim, mas o toque especial veio quando, ao olhar ao redor, viu uma velha cartola desgastada jogada ao lado de um banco. Por que não? Pensou ela, colocando a peça de roupa no boneco. E como um golpe de criatividade, Clara começou a adorná-lo com botões de diferentes tamanhos e cores que havia guardado por years. O boneco ganhou vida, sua expressão era divertida e única. Enquanto trabalhava, o frio se tornou um pano de fundo distante. Cada bola de neve que acrescentava ao boneco parecia aquecer um pouco seu coração. Os rostos das crianças, anteriormente alheios, agora contavam com sorrisos brilhantes e, de repente, o clima pesado da responsabilidade dela, como cônjuge manipulado só por brigas e a saúde debilitada da sua mãe, Dona Maria, pareceu parar um momento. Tudo o que importava era aquele instante, a alegria contagiante daquela neve. Bruno, seu chefe, observava a cena de longe. E quando Gabriel viu o boneco de neve multifacetado, seus olhos brilharam. Uma alegria pura e sincera. A alegria do garoto abria uma nova porta, mas seus próprios medos giravam na escuridão. Quando o boneco de neve foi finalmente concluído, uma cena vibrante se formou ao seu redor. Mas ainda pairava uma sombra. Clara pensava em como a promoção que estava por vir poderia mudar tudo. Seria um recomeço? Mas então, uma dúvida aterrorizante a pressionou. E se ela estivesse grávida? O que isso significaria nesse turbilhão emocional? E isso teria um impacto na relação com Bruno e agora com Gabriel, que parecia tão encantado com ela. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava perdida em seus pensamentos, observando a felicidade de Gabriel ao redor do boneco de neve. A alegria no rosto do menino acendia uma chama de esperança em seu coração. Contudo, aquela luz poderia se apagar a qualquer instante. Uma brisa gelada soprou, e por um momento ela sentiu um arrepio na espinha. Algo a incomodava. O pátio continuava vibrante com risadas e a animação das crianças. Mas a atmosfera parecia mudar. Bruno se aproximou, agora com um olhar sério. Clara sentiu seu estômago embrulhar. Seria a promoção? O pensamento fez seu coração acelerar. Mas não. O que estava por vir era muito mais impactante.
Clara, precisamos conversar, Bruno disse, a voz tensa. Ela piscou confusa. O que estaria acontecendo? Gabriel, ainda encantado com seu boneco de neve, deu um passo atrás, como se sentisse a mudança no ar. Logo, a porta da empresa se abriu de forma abrupta. Uma mulher entrou, visivelmente agitada. Clara reconheceu instantaneamente. Valéria, uma das funcionárias da administração. O rosto dela estava pálido, os olhos alagados. As brincadeiras da infância começaram a sumir ao redor, como se o tempo tivesse parado. O que foi, Valéria? Bruno questionou, a voz carregada de preocupação. A mulher respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Clara estava ali, parada, o coração acelerado. O que poderia ser tão sério? É sobre a sua mãe, Clara, Valéria disse, a voz trêmula. O mundo de Clara desabou. O que poderia ter acontecido com Dona Maria? Um nó formou-se em sua garganta, enquanto ela se aproximava de Valéria com um misto de medo e esperança. Ela teve uma queda. As palavras saíram como um golpe. Está no hospital. Está mal, Clara. Precisamos ir agora. O que antes era um dia de alegria se transformou em um pesadelo instantâneo. A neve, os risos, tudo ficou distante, como se uma nuvem pesada tivesse se insinuado entre Clara e a felicidade do momento. Ela olhou para Bruno, seus olhos implorando por apoio, mas ele parecia tão atônito quanto ela. Eu preciso ir, Clara sussurrou, sentindo o peso da responsabilidade esmagá-la. Gabriel olhava, perplexo, não entendendo a gravidade da situação. As risadas se calaram. Um silêncio sepulcral tomou conta do pátio. Esperem, eu vou com você! Bruno se ofereceu, o tom de sua voz carregado de empatia e preocupação. A oferta era surpreendente. Seria ele mais do que um chefe? Clara hesitou, mas na sua mente apenas uma coisa ressoava. Sua mãe, mas em meio à correria, um grito rompeu o silêncio. Mãe! Mãe! Veio de longe. Era uma menina pequena, aos prantos, correndo em direção a eles. Clara congelou. A expressão da criança ecoava dor. Ela parou em frente a Clara, com os olhos arregalados. Meu pai, ele disse que você é a verdadeira mãe de Gabriel. O desespero na voz da menina ecoou pelo ar gelado. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que ela não sabia? Como assim, mãe de Gabriel? Uma onda de confusão e choque a envolveu. Gabriel, sentado ao lado do boneco de neve que ela fizera com tanto carinho, olhava para Clara com uma expectativa inocente, sem entender a gravidade do que acabara de ouvir. O que isso significava? O que aquele segredo poderia revelar? Clara sentiu que sua vida havia se transformado em uma montanha russa de emoções, um turbilhão que a lançava entre o amor e a dor, a proteção e a revelação. E à medida que a neve começava a derreter ao seu redor, um novo mistério surgia, tão frio e inquietante quanto o dia que havia começado alegremente. O que mais estava escondido nas sombras daquela história? Clara congelou ao ouvir as palavras da menina. Mãe de Gabriel? O ar parecia ter sumido do pátio. O rosto dela ficou pálido, como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre sua cabeça. Toda a alegria que antes flutuava no ar, agora se transformava em confusão e pânico. Bruno, que ainda estava perto, pareceu tão surpreso quanto Clara. O olhar de Gabriel se alternava entre os dois, confuso, sem entender a gravidade do que acabara de ouvir. O boneco de neve, que simbolizava um momento de felicidade, agora parecia um eco de um passado que Clara mal conhecia. Quem é você? A pergunta saiu de sua boca tremendo. Clara olhou para a menina, buscando respostas em seu olhar. E antes que a garota pudesse falar, algo inesperado aconteceu.
Um grito aterrorizado cortou a atmosfera gelada. O que está acontecendo? Uma voz familiar irrompeu e todos se viraram. Era Valéria, a funcionária da administração, que tinha acabado de entrar. A mulher estava pálida como nunca antes e Clara sentiu a tensão aumentar com sua presença. Mas Valéria não parou. Ela olhou fixamente para a menina e, em um impulso, avançou. "Olha, você não pode!" tentou Valéria, mas a menina não recuou. Em vez disso, ela mudou a direção da conversa, apontando um dedo pequeno e tremendo para Clara. "Eu ouvi meu pai falando. Ele disse que ela é a verdadeira mãe de Gabriel. Disse que ela é a razão pela qual ele não está mais aqui." Uma onda de murmúrios se espalhou entre as crianças. Clara sentiu o estômago dar um nó. O que estava acontecendo? O que esse pai tinha a ver com ela? Ela não tinha ideia do que se passava, mas uma sombra de medo se instalou em seu coração. As palavras ecoavam em sua mente, como um sino tocando um alarme. Bruno, que antes parecia apenas preocupado, agora tinha a expressão de alguém que estava prestes a receber uma notícia devastadora. Ele olhou para Clara, seu olhar se intensificando. "É verdade, Clara?" A voz dele mal era um sussurro, mas a força da pergunta reverberou como um trovão. O mundo ao redor dela começou a girar. Ela não tinha a mínima ideia do que estava se passando. Eu não sei do que você está falando!" Clara exclamou, mas a insegurança em sua voz trairia qualquer certeza. Valéria estava perto, e a expressão dela sugeria que havia muito mais a ser revelado. O silêncio foi tão profundo que Clara pôde ouvir a própria respiração acelerada. A menina havia se calado, e o pátio inteiro parecia suspenso em um momento de expectativa. Assustada, Clara olhou para Gabriela, que também parecia perdida. Ela queria gritar, mas as palavras não saíam. "Calma, vamos resolver isso", Bruno disse, tentando trazer alguma ordem à situação, mas tinha uma fragilidade na postura dele. Valéria olhou para Clara com um olhar de pena. "Clara, há coisas que você não sabe, coisas que foram ocultadas por muito tempo. O que essa menina disse pode ser verdade." As palavras dela caíram como uma bomba. Clara afundou um pouco mais na neve, como se estivesse sendo engolida por tudo que estava acontecendo. Uma nova camada de realidades, escondidas nas sombras de sua vida, começou a se revelar. "Você está me dizendo que existe um passado que eu não conheço? Que Gabriel é meu filho?" A incredulidade na voz dela era palpável, quase como uma súplica. "Isso não pode ser verdade!" Gabriel distante parecia perder a inocência a cada palavra. O boneco de neve que antes trazia alegria agora se tornava um símbolo de um mistério perturbador. A verdade estava prestes a desmoronar, mas Clara sentia a urgência de saber quem era aquela menina. O que mais existia que ela desconhecia? Enquanto a confusão crescia, a neve começou a derreter sob o sol que se escondia atrás das nuvens. E no meio daquela tempestade emocional, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Até onde essa revelação estava disposta a levá-la? Seria a mudança definitiva em sua vida ou um pesadelo do qual nunca conseguiria acordar? Clara congelou ao ouvir as palavras da menina. Mãe de Gabriel? O ar parecia ter sumido do pátio. O rosto dela ficou pálido, como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre sua cabeça. Toda a alegria que antes flutuava no ar agora se transformava em confusão e pânico. Bruno, que ainda estava perto, parecia tão surpreso quanto Clara. O olhar de Gabriel se alternava entre os dois, confuso, sem entender a gravidade do que acabara de ouvir.
O boneco de neve que simbolizava um momento de felicidade agora se tornava um eco de um passado que Clara mal conhecia. Quem? Quem é você? A pergunta saiu de sua boca tremendo. Clara olhou para a menina, buscando respostas em seu olhar. E antes que a garota pudesse falar, algo inesperado aconteceu. Um grito aterrorizado cortou a atmosfera gelada. O que está acontecendo? A voz familiar irrompeu e todos se viraram. Era Valéria, a funcionária da administração, que tinha acabado de entrar. A mulher estava pálida como nunca antes, e Clara sentiu a tensão aumentar com sua presença. Mas Valéria não parou. Ela olhou fixamente para a menina e, em um impulso, avançou. Olha, você não pode! Tentou Valéria, mas a menina não recuou. Em vez disso, ela mudou a direção da conversa, apontando um dedo pequeno e tremendo para Clara. Eu ouvi meu pai falando. Ele disse que ela é a verdadeira mãe de Gabriel. Disse que ela é a razão pela qual ele não está mais aqui. Uma onda de murmúrios se espalhou entre as crianças. Clara sentiu o estômago dar um nó. O que estava acontecendo? O que esse pai tinha a ver com ela? Ela não tinha ideia do que estava se passando, mas uma sombra de medo se instalou em seu coração. As palavras ecoavam em sua mente, como um sino tocando um alarme. Bruno, que antes parecia apenas preocupado, agora tinha a expressão de alguém que estava prestes a receber uma notícia devastadora. Ele olhou para Clara, seu olhar se intensificando. É verdade, Clara? A voz dele mal era um sussurro, mas a força da pergunta reverberou como um trovão. O mundo ao redor dela começou a girar. Ela não tinha a mínima ideia do que estava se passando. Eu não sei do que você está falando, Clara exclamou, mas a insegurança em sua voz trairia qualquer certeza. Valéria estava perto, e a expressão dela sugeria que havia muito mais a ser revelado. O silêncio foi tão profundo que Clara pôde ouvir a própria respiração acelerada. A menina havia se calado, e o pátio inteiro parecia suspenso em um momento de expectativa. Assustada, Clara olhou para Gabriela, que também parecia perdida. Ela queria gritar, mas as palavras não saíam. Calma, vamos resolver isso, Bruno disse, tentando trazer alguma ordem à situação. Mas tinha uma fragilidade na postura dele. Valéria olhou para Clara com um olhar de pena. Clara, há coisas que você não sabe. Coisas que foram ocultadas por muito tempo. O que essa menina disse pode ser verdade. As palavras dela caíram como uma bomba. Clara afundou um pouco mais na neve, como se estivesse sendo engolida por tudo o que estava acontecendo. Uma nova camada de realidades escondidas nas sombras de sua vida começou a se revelar. Você está me dizendo que existe um passado que eu não conheço? Que Gabriel é meu filho? A incredulidade na voz dela era palpável, quase como uma súplica. Isso não pode ser verdade. Justo nesse momento, um telefoninho tocou insistentemente. O som agudo atravessou o caos. Valéria rapidamente puxou o celular do bolso e, ao olhar a tela, seu rosto ficou pálido como uma folha de papel. O que ela viu a horrorizou. É a polícia. Ela gaguejou, mão trêmula. Precisamos ir. É sério, Clara. Aquele homem, o pai da menina, ele está atrás de você. A revelação foi como uma facada. Os olhos de todos se arregalaram. O pátio que antes era um campo de alegria, agora era um terreno de medo e dúvidas. Clara, atordoada, percebeu que aquele não era apenas um jogo de confusões. Era uma verdade sombria. O menino Gabriel ainda parecia perdido em seu mundo de infância.
mas a curiosidade em seu olhar agora misturava-se com medo desconhecido. Clara, atordoada, sentiu que o chão estava se abrindo debaixo de seus pés. Aquele homem, quem era? O que ele queria dela? Com pensamentos como relâmpagos em sua mente, Clara olhou para Valéria e Bruno, que compartilhavam um entendimento silencioso, um horror coletivo. Tem que haver uma explicação para isso, Clara gritou, desesperada. A menina tensa começou a chorar, sua voz quebrada saindo entre soluços. Eu não queria que soubessem. Meu pai me disse que tinha que ficar em silêncio, mas eu não consigo. A neve começou a derreter sob a pressão do que estava se desdobrando, e Clara não sabia mais em quem confiar. O pai da menina, o que ele tinha a ver com toda a sua vida? Uma onda de emoções a invadiu. Ela estava presa em um embate de verdades, amores perdidos e sinais de recomeço. E no meio de toda aquela confusão, uma pergunta pairava no ar. Qual a verdadeira identidade dela e o que toda essa história a obrigaria a enfrentar? Justo quando pensava que o pior já havia acontecido, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E no fundo, Clara sabia que nada seria como antes. Clara congelou ao ouvir as palavras da menina. Mãe de Gabriel? O ar parecia ter sumido do pátio. O rosto dela ficou pálido, como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre sua cabeça. Toda a alegria que antes flutuava no ar agora se transformava em confusão e pânico. Bruno, que ainda estava perto, parecia tão surpreso quanto Clara. O olhar de Gabriel se alternava entre os dois, confuso, sem entender a gravidade do que acabara de ouvir. O boneco de neve, que simbolizava um momento de felicidade, agora se tornou... Quem é você? A pergunta saiu de sua boca, tremendo. Clara olhou para a menina, buscando respostas em seu olhar. Mas antes que a garota pudesse falar, algo inesperado aconteceu. Um grito aterrorizado cortou a atmosfera gelada. O que está acontecendo? A voz familiar irrompeu e todos se viraram. Era Valéria, a funcionária da administração, que tinha acabado de entrar. A mulher estava pálida, como nunca antes, e Clara sentiu a tensão aumentar com sua presença. Mas Valéria não parou. Ela olhou fixamente para a menina e, em um impulso, avançou. Olha, você não pode, tentou Valéria, mas a menina não recuou. Em vez disso, apontou um dedo trêmulo para Clara. Eu ouvi meu pai falando. Ele disse que ela é a verdadeira mãe de Gabriel. Disse que ela é a razão pela qual ele não está mais aqui. Uma onda de murmúrios se espalhou entre as crianças. Clara sentiu o estômago dar um nó. O que estava acontecendo? O que esse pai tinha a ver com ela? Ela não tinha ideia do que estava se passando, mas uma sombra de medo se instalou em seu coração. As palavras ecoavam em sua mente, como um sino tocando um alarme. Calma, vamos resolver isso, Bruno disse, tentando trazer alguma ordem à situação. Mas tinha uma fragilidade na postura dele. O silêncio foi tão profundo que Clara pôde ouvir a própria respiração acelerada. Valéria olhou para Clara com um olhar de pena. Clara, há coisas que você não sabe, coisas que foram ocultadas por muito tempo. O que essa menina disse pode ser verdade. As palavras dela caíram como uma bomba. Clara afundou um pouco mais na neve, como se estivesse sendo engolida por tudo que estava acontecendo. Você está me dizendo que existe um passado que eu não conheço? Que Gabriel é meu filho? Justo nesse momento, o telefone de Valéria vibrava insistentemente. O rosto dela ficou
pálido e, quando atendeu, sua expressão mudou drasticamente. Sim, sim, nós estamos aqui. Sua voz tremia e todos aguardavam ansiosamente suas palavras. Clara, preciso que você venha rapidamente. Aconteceu uma tragédia e nós temos que ver a menina, a sua irmã. A revelação foi como um soco no estômago. Clara sentiu o chão desaparecer sob os pés. O quê? Minha irmã? Como assim? Havia algo que você não sabia. Um segredo. Seu pai. Ele nunca contou a verdade. Você nunca soube que tinha uma irmã. E essa criança se chama Maria. Valéria ofegava, quase desesperada. Os olhos de Clara se arregalaram. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Uma onda de confusão e dor a invadiu. A ideia de ter uma irmã, escondida por tanto tempo, era avassaladora. Gabriel olhava, confuso, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Peraí, o que está acontecendo? Quem é esse homem que está atrás de mim? E por que não me contaram disso antes? A voz de Clara estava entrecortada pela emoção. Clara, precisamos ir. A menina precisa de você. E não é só isso. Viemos aqui para proteger você de tudo isso. A verdade pode ser devastadora. Você pode estar mais ligada a tudo isso do que imagina. As crianças, antes divertidas, agora pareciam assustadas. A atmosfera pesada com medo de algo maior que se desenrolava. O pátio, que era um cenário de alegria, agora parecia uma prisão de segredos. A neve começava a derreter e a desordem se espalhava rapidamente. Clara sentia seu coração acelerar. Um misto de desespero e necessidade de entender. Você está me dizendo que não é só um segredo? Que minha vida foi construída em cima de mentiras? E quem é essa mulher? Ela pode estar em perigo, e eu não faço ideia de quem seja. A adrenalina pulsava nas veias de Clara, enquanto o resto do mundo ao redor parecia perder o sentido. A revelação de que não apenas Gabriel, mas também uma irmã estava no meio de tudo isso, poderia mudar tudo. E enquanto se perguntava o que mais poderia ser verdade, testemunhou um movimento em direção ao boneco de neve. Uma sombra se movia rapidamente atrás dele. Um homem surgiu, envolto em um casaco escuro, olhos frios que pareciam saber mais do que deveria. O ar tornou-se denso e os sorrisos infantis foram substituídos por gritos de pânico. Clara, ele gritou, você não pode deixar isso acontecer. A verdade é muito mais perigosa do que imagina. Com o coração disparado, Clara se deu conta de que a vida dela estava prestes a se desdobrar em um caminho que ela nunca poderia ter antecipado. O que mais estava escondido nas sombras daquele dia? Clara congelou ao ouvir as palavras da criança. Clara congelou. E o ambiente pareceu se transformar em um turbilhão. O quente exatamente deu para lá. Dribou no peito e mastonhando ao olhar frio distante. Ela virou a cabeça e viu uma explosão no ar. Um prédio ao fundo tinha uma pontada o mais espetacular, duplamente balando o peso de ferro. Clara virou a cabeça e viu uma explosão no ar. Um prédio ao fundo se iluminou com uma luz intensa, branca. Coberto de neve. Agora era uma nuvem de poeira e fumaça. Gritos se misturaram ao caos e as crianças começaram a correr, aterrorizadas. Clara se viu paralisada, sem saber se corria ou permanecia. O pânico cresceu ao seu redor. Clara, isso não pode ficar assim. É perigoso demais. O homem se aproximou dela, grabando seu braço. Mas o seu olhar estava cheio de urgência e desespero. Não de malícia. Escute, não é só sobre você. Seu passado está se desmoronando e aquelas revelações
podem te custar a vida. O que aquela menina disse, isso pode não ser apenas um segredo, mas sim uma maldição que está prestes a se concretizar. Clara sentiu o estômago embrulhar. Ele falava em enigmas, mas aquela explosão a despertou para a gravidade da situação. Tudo parecia interligado de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Gabriel olhava para ela com os olhos arregalados. O boneco de neve caindo em pedaços, como a estrutura da vida que ela pensava que tinha. Bruno, perdido entre a multidão que corria, tentava acalmar algumas crianças em pânico. Fiquem calmos! Voltem para dentro! Mas o seu tom não era firme. Ele estava tão chocado quanto os outros, e a tensão em seu rosto era palpável. Valéria, que tinha se afastado da cena, agora voltava, sua expressão misturando alívio e terror. Clara, você precisa saber. Sua mãe, ela não era quem você pensou que era. Uma nova onda de choque percorreu o corpo de Clara. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu numa mistura de raiva e medo. Valéria hesitou, quase como se estivesse se preparando para um impacto. A sua mãe e o homem que pensei que era seu pai, eles não eram seus verdadeiros pais. O que você sabe é só uma parte da história. As mentiras estão mais profundas, Clara. Agora, a verdade está vindo à tona de forma brutal. O caos à sua volta parecia significativo demais para processar. As crianças trocavam olhares, sem saber o que estava acontecendo. Mas ela sentiu que uma confusão pesada estava começando a formá-la, como uma tempestade se aproximando. E no meio disso tudo, a revelação da irmã, do pai que estava atrás dela, tornava a situação ainda mais insuportável. E você sabe tudo isso por quê? Clara perguntou, a raiva pulsando em seu peito. Valéria baixou os olhos, como se estivesse debatendo se deveria continuar. Porque eu sou uma das poucas que sabe a verdade. Clara, você tem uma irmã e ela está em perigo. Eles estão atrás de você. Quem? O homem de casaco escuro lhe revelou. Clara não queria acreditar que tudo estava se desdobrando assim. Seu coração disparava enquanto tentava juntar as peças desse quebra-cabeça sangrento. Ela pode ser a responsável pela tragédia que está por vir. Ele terminou, olhando para o céu, como se esperasse que as nuvens se abrissem e revelasse a verdade. E quem quiser que fique um novo estrondo. A placa do prédio com o nome da empresa, que sempre foi um símbolo de segurança para Clara, caiu, espalhando fragmentos por todo o pátio. O medo agora não era apenas sobre o que poderia acontecer. Era uma certeza de que seu cotidiano estava se desmoronando e, com isso, a vida que conhecia. Clara. O homem a puxou com força, agora sem raízes para a vida materializada. Se você ficar aqui, não haverá como se salvar. O que ele queria dizer? O mistério da menina? A necessidade de descobrir quem ela realmente era? E a revelação de que seu passado estava longe de ser simples. Ao olhar para Gabriel, Clara viu não apenas medo, mas uma centelha de compreensão. Ele esperava que ela fosse a mãe que nunca soube que poderia ser. Clara respirou fundo, mas antes que pudesse escolher um caminho, o céu escureceu mais uma vez, e uma sombra gigantesca se projetou sobre eles. O segredo mais obscuro estava prestes a ser revelado. O que mais estava escondido atrás do manto dessa nevasca? E como a verdade poderia mudar não só os destinos dela, mas dos que estavam ao seu redor? O pânico e a urgência a consumindo, Clara se perguntou se havia realmente alguma saída, ou se todas as rotas levavam a um abismo. Clara virou-se rapidamente, o coração disparando.
e viu o homem avançando em direção a ela. A expressão dele era uma mistura de desespero e urgência, como se cada segundo contasse. Gabriel, que antes estava perdido em seus próprios pensamentos, agora olhava para o estranho com olhos arregalados, a inocência evaporando. Clara, você não pode ficar aqui. Ele vem. A voz do homem era quase um grito. Temos que sair agora! Ela mal processou as palavras enquanto o vento gelado do pátio parecia se intensificar. A neve derretia sob a pressão da verdade, e tudo estava prestes a desmoronar. Olhando para Valéria ao lado, Clara captou um olhar furtivo. Algo estava muito errado, muito mais do que imaginara. "O que você quer dizer? Quem vem?" ela perguntou, o medo apertando seu peito. O homem hesitou por um momento, olhando para o lado, como se esperasse algo a qualquer instante. E aí, o céu escureceu abruptamente, e uma sombra cobriu o pátio. Clara sentiu a atmosfera mudar. O homem virou-se, e o pânico em seu olhar deixou claro que a situação se tornara crítica. Ele puxou Clara pelo braço, arrastando-a, e foi quando ouviram um estrondo. Uma porta se abria violentamente. Um grito cortou o ar, e Clara olhou para trás, onde a confusão se espalhava. "Não!" Valéria gritou, enquanto um homem alto, com um casaco escuro e um rosto severo, surgiu da multidão. O coração de Clara parou por um segundo. Era ele, o homem que a menina tinha mencionado, o pai que estava atrás de todas as verdades ocultas. "Sinto muito, Clara!" Ela ouviu Valéria gritar, e então tudo aconteceu muito rápido. O homem avançou e as crianças começaram a gritar. O boneco de neve, símbolo de alegria, agora se transformava no cenário de uma tragédia em potencial. "Clara!" O homem investiu em sua direção. "Você não pode fugir desta vez." A mente dela girava. "Quem é você?" A pergunta escapuliu. A presença dele era opressiva, como um manto de escuridão envolvendo a felicidade varrida para longe. "Eu sou seu pai!" A revelação ressoou por todo o pátio como um trovão. A expressão de Clara se desfez. Era como se um raio a tivesse atingido. "O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade!" Sua voz, agora trêmula, mal podia conter a incredulidade. Gabriel olhou para ela com uma expressão de total confusão. "Seu pai, Clara, ele tirou a sua mãe de você, e agora ele quer você de volta." Uma onda violenta de emoções a atingiu. O passado contando uma história que ela nunca soube ouvir. O homem que estava ali, com aquele olhar penetrante, não era apenas uma figura misteriosa, mas alguém que havia moldado sua vida de maneiras que ela pensava serem impossíveis. O peso da verdade era insuportável. Valéria, agora com lágrimas nos olhos, gritou: "Clara, ele não pode saber que temos você. Por favor, saia daqui. Precisamos tirá-la deste lugar." O homem da mesa escura provocou uma resposta frenética. Clara se viu arrastada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Não apenas o medo a consumia, mas a realidade crua de que tudo o que ela conhecia parecia desmoronar ao seu redor. "Não, eu não sou parte disso!" Clara gritou, mas foi como se suas palavras fossem uma pedra atirando-se em uma parede sólida de desespero. O homem se aproximou, e ela viu algo em seu olhar. Talvez fragilidade ou lógica distorcida. Você não pode escapar da verdade para sempre. O que aconteceu no passado não pode ficar enterrado.
Este homem e sua história não são o que você pensa. Nesse instante, enquanto tentava entender a avalanche de sentimentos, um objeto chutado na neve rolou aos seus pés. Clara se agachou, sentindo o frio gelar suas mãos. Era um pequeno diário, coberto de poeira e desgastado. O que era? A sensação de conexão a envolveu. Primeiro, um impulso de abrir e descobrir os segredos que poderia conter, mas, em seguida, um terror profundo. E se contivesse a verdade que a arrastaria ainda mais para essa realidade distorcida? E assim, no meio do caos, com o homem se aproximando e Valéria gritando, Clara fez uma escolha. Ela agarrou o diário, colocando-o contra o peito, sentindo a gravidade da revelação se aproximar. O que mais estava escondido? E até onde toda essa confusão a levaria? O peso da descoberta ainda aguardava. Clara virou-se rapidamente, o coração disparando, e viu o homem avançando em direção a ela. A expressão dele era uma mistura de desespero e urgência, como se cada segundo contasse. Gabriel, que antes estava perdido em seus próprios pensamentos, agora olhava para o estranho com olhos arregalados, a inocência evaporando. Clara, você não pode ficar aqui. Ele vem! A voz do homem era quase um grito. Temos que sair agora! Ela mal processou as palavras enquanto o vento gelado do pátio parecia se intensificar. A neve derretia sob a pressão da verdade e tudo estava prestes a desmoronar. Olhando para Valéria ao lado, Clara captou um olhar furtivo. Algo estava muito errado, muito mais do que imaginara. O que você quer dizer? Quem vem? Ela perguntou, o medo apertando seu peito. O homem hesitou por um momento, olhando para o lado como se esperasse algo a qualquer instante. E aí, o céu escureceu abruptamente e uma sombra cobriu o pátio. Clara sentiu a atmosfera mudar. O homem virou-se e o pânico em seu olhar deixou claro que a situação se tornara crítica. Ele puxou Clara pelo braço, arrastando-a, e foi quando ouviram um estrondo. Uma porta se abria violentamente. Um grito cortou o ar e Clara olhou para trás, onde a confusão se espalhava. Não! Valéria gritou, enquanto um homem alto, com um casaco escuro e um rosto severo, surgiu da multidão. O coração de Clara parou por um segundo. Era ele, o homem que a menina tinha mencionado, o pai que estava atrás de todas as verdades ocultas. Sinto muito, Clara. Ela ouviu Valéria gritar, e então tudo aconteceu muito rápido. O homem avançou, e as crianças começaram a gritar. O boneco de neve, símbolo de alegria, agora se transformava no cenário de uma tragédia em potencial. Clara! O homem investiu em sua direção. Você não pode fugir desta vez. A mente dela girava. Quem é você? A pergunta escapuliu. A presença dele era opressiva, como um manto de escuridão envolvendo a felicidade varrida para longe. Eu sou seu pai! A revelação ressoou por todo o pátio como um trovão. A expressão de Clara se desfez. Era como se um raio a tivesse atingido. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Sua voz, agora trêmula, mal podia conter a incredulidade. Gabriel olhou para ela, com uma expressão de total confusão. Seu pai, Clara! Ele tirou a sua mãe de você! E agora ele quer você de volta. Uma onda violenta de emoções a atingiu. O passado contando uma história que ela nunca soube ouvir. O homem que estava ali, com aquele olhar penetrante, não era apenas uma figura misteriosa, mas alguém que havia moldado sua vida de maneiras que ela pensava serem impossíveis. O peso da verdade era insuportável. Valéria, agora com lágrimas nos olhos, gritou: Clara, ele não pode saber que temos você. Por favor, saia daqui!
Precisamos tirá-la deste lugar. O homem da mesa escura provocou uma resposta frenética. Clara se viu arrastada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Não apenas o medo a consumia, mas a realidade crua de que tudo o que ela conhecia parecia desmoronar ao seu redor. Não, eu não sou parte disso! Clara gritou, mas foi como se suas palavras fossem uma pedra atirando-se em uma parede sólida de desespero. O homem se aproximou e ela viu algo em seu olhar. Talvez fragilidade ou lógica distorcida. Você não pode escapar da verdade para sempre. O que aconteceu no passado não pode ficar enterrado. Este homem e sua história não são o que você pensa. Nesse instante, enquanto tentava entender a avalanche de sentimentos, um objeto chutado na neve rolou aos seus pés. Clara se agachou, sentindo frio gelar suas mãos. Era um pequeno diário, coberto de poeira e desgastado. O que era? A sensação de conexão a envolveu. Primeiro, um impulso de abrir e descobrir os segredos que poderia conter. Mas, em seguida, um terror profundo. E se contivesse a verdade que a arrastaria ainda mais para essa realidade distorcida? Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, o céu escureceu novamente e um estrondo ensurdecedor echou pelo pátio. Clara levantou a cabeça e viu uma figura familiar emergindo da fumaça. Era sua mãe, Dona Maria, mas não a Dona Maria que ela conhecia. Essa era uma versão de sua mãe que detonou uma energia astuta e poderosa, como um vendaval. Clara! Dona Maria gritou. Você está em perigo. Não deixe ele levar você. Corações disparados, Clara e o homem hesitaram. O silêncio se instaurou. O mundo ao redor delas parou. A revelação de que sua mãe tinha aparecido em um momento tão tenso criou um abalo incontrolável. E então, um olhar de reconhecimento cruzou os rostos do homem e da mulher. Algo estava se desenrolando entre eles. Uma conexão que Clara não entendia, mas que a envolveu em confusão. Você! O homem sussurrou, e a incredulidade tomou conta de pátio. O que havia entre eles? Era óbvio que havia um laço oculto, uma conexão que Clara não sabia que existia. Parte dela queria gritar, mas a única coisa que conseguiu fazer foi abrir o diário que sua mãe sempre lhe falava. Então, com as palavras explodindo diante dos seus olhos, o título se destacou: A Verdade sobre Você. Com a mente rodando e a garganta fechada, Clara se virou para a multidão, consciente de que tudo o que sabia estava prestes a mudar. O que mais estava escondido nas sombras? E até onde ela teria que ir para descobrir sua verdadeira essência? Um novo mistério estava em movimento, e a vida de Clara se tornara um sussurro de som e caos em busca de respostas que poderiam definir seu destino. O que mais estava por vir? Clara virou-se rapidamente, o coração disparando, e viu o homem avançando em direção a ela. A expressão dele era uma mistura de desespero e urgência, como se cada segundo contasse. Gabriel, que antes estava perdido em seus próprios pensamentos, agora olhava para o estranho com olhos arregalados, a inocência evaporando. Clara, você não pode ficar aqui! Ele vem! A voz do homem era quase um grito. Temos que sair agora. Ela mal processou as palavras enquanto o vento gelado do pátio parecia se intensificar. A neve derretia sob a pressão da verdade, e tudo estava prestes a desmoronar. Olhando para Valéria ao lado, Clara captou um olhar furtivo. Algo estava muito errado, muito mais do que imaginara. O que você quer dizer? Quem vem? Ela perguntou, o medo apertando seu peito. O homem hesitou por um momento, olhando para o lado, como se esperasse algo a qualquer instante. E então,
O céu escureceu abruptamente e uma sombra cobriu o pátio. Clara sentiu a atmosfera mudar. O homem virou-se e o pânico em seu olhar deixou claro que a situação se tornara crítica. Ele puxou Clara pelo braço, arrastando-a, quando de repente um estrondo ensurdecedor ecoou atrás deles. Uma explosão bem na entrada da empresa fez o chão tremer e a fumaça subir a cenários de terror. "Corram!" Valéria gritou, mas seus olhos estavam fixos no homem. Clara sentiu seu corpo ser arrastado. O pânico tomou conta. Crianças choravam e a multidão se espremia em busca de segurança. Mas Clara estava paralisada. Aquela era a hora dela fugir? Os gritos se misturavam ao som de sirenes ao longe. O homem a puxou para um lado, tentando afastá-la da confusão. Seu rosto estava pálido e seu olhar perdido. "É agora ou nunca!" ele insistiu. "Quem é você?" Clara perguntou, a voz embargada de pânico. Ela precisava saber a verdade antes que tudo pudesse mudar. E ele hesitou, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. "Isso não importa! Precisamos sair! Ele pode voltar a qualquer momento!" Ele olhou por cima do ombro, nervoso. Então, como se o destino estivesse se divertindo às custas deles, outra explosão, desta vez mais perto. O mundo girou e Clara caiu no chão, a neve se misturando ao medo. E naquele instante de desespero, tudo ficou em câmera lenta. Quando ela se virou para encarar o homem, ele estava perto, a expressão transformada em uma determinação feroz. "Clara, você precisa saber a verdade. O que aconteceu com sua mãe?" Param! Aquilo não foi um acidente. Ele a matou. O coração dela parou. "O que você está dizendo?" As palavras saíram como um sussurro. O rosto de Dona Maria, tão familiar, agora pairava como um fantasma, cheio de segredos. "Seu pai, Clara, é um monstro. Ele está atrás de você por causa disso. Você é a peça final do quebra-cabeça", ele disse. Cada palavra, um golpe no estômago dela. A multidão parecia distante agora, como se tudo estivesse acontecendo em outro mundo. Clara sentia a verdade se esgarçar, revelando fissuras profundas em sua realidade. "Eu não entendo! Como assim?" E naquele momento, o homem fez algo inesperado. Ele puxou um colar do bolso, um pingente com a foto de uma criança sorrindo. "Esta é sua verdadeira irmã Clara. Você a conheceu, mas não sabia quem ela realmente era. Ela está viva, mas em perigo." A imagem a fez tremer. "Não! Isso não pode ser verdade!" As lágrimas começaram a rolar pela sua face, confundindo sua visão. Juntou tudo à sua mãe. Ela era a única que sabia e tinha medo de você descobrir. Você precisa ir com ele. Ele pode não ser quem pensa que é. O homem avançou, mas os gritos crescendo atrás dele o pararam. E enquanto o pânico emergia, a menina que havia falado a verdade no início da confusão apareceu novamente. Os olhos arregalados de medo. "Ele está vindo! Ele quer a Clara!" A atmosfera ficou pesada, o mundo desmoronando ao seu redor. Diante da revelação, Clara não sabia o que fazer. Seria a herdeira de uma vida que não conhecia, sujeita a perigos inimagináveis? Suas dores se misturavam a um novo desejo de proteção. "Você não pode ficar aqui. Se ele descobrir que você estava aqui, você não vai ter tempo antes de tudo acabar." As palavras do homem ressoaram, mas tudo o que ela podia fazer era olhar, estupefata, para a figura atrás dele. Então uma voz forte introduziu-se no duelo emocional. "Parem os dois! Clara, não se aproxima dele!" Era Bruno, o chefe.
Sua expressão era densa, uma sombra de determinação atravessava seu olhar. Tem coisas que você não sabe. Você precisa ouvir a verdade sobre sua mãe e a conexão que ela tem com você. A tensão no ar se intensificou. Clara estava dividida, assustada, perdida entre tantas revelações. O que mais ela não sabia? A vida dela, assim como um boneco de neve derretendo na neve, estava se desmoronando. E no meio de tudo isso, enquanto a confusão reinava, a história de Clara se tornava uma tormenta de segredos ocultos e revelações chocantes. O que mais estava escondido nas sombras? O tempo estava se esgotando e as respostas estavam prestes a explodir. Mais uma vez, Clara sentiu o coração disparar, a adrenalina pulsando nas veias enquanto o homem a puxava para longe da confusão. A explosão atrás deles reverberava nos ouvidos. O cheiro de fumaça e medo se misturava ao ar. "Precisamos sair, Clara! É agora ou nunca!" Ele gritou, com uma determinação que fazia o estômago dela se revirar. Bruno, à distância, gritava pela segurança das crianças, mas a voz dele era abafada pelo caos. Clara sabia que a verdade a aguardava, mas o que ela realmente queria saber? Enquanto o homem a arrastava, uma parte dela hesitava. O amor pela sua vida pacata lutava contra a necessidade ardente de compreender quem ela realmente era. "Por que você está fazendo isso?" Clara perguntou, finalmente lançando um olhar desafiador para o homem. Ele hesitou, a expressão tensa. "Porque sua vida está em perigo. Seu pai, ele nunca a deixou ir." As palavras dele cortaram a atmosfera pesada como um punhal. O homem que a acusava de ser sua filha agora era uma figura ameaçadora. Clara não podia acreditar que tudo poderia girar em torno de uma identidade que ela não compreendia. "E a minha mãe?" Sua voz tremia, carregada de desespero. "O que aconteceu com ela?" De repente, como um eco do passado que se negava a ser esquecido, a imagem de sua mãe apareceu em sua mente. A expressão serena, mas cheia de segredos. "Ela lutou para protegê-la. Sempre esteve com você, mesmo quando não estava." O homem respondeu, o olhar dele agora carregado de tristeza. Clara sentiu um aperto no peito, uma luta interna. "Você não entende. Eu só quero viver em paz." A luta dela era real, mas o desespero no olhar do homem a fazia enxergar algo além da confusão. "Mas não dá, Clara. Não dá para fugir do passado. Temos que enfrentar isso." Antes que pudesse responder, o homem começou a puxá-la mais rápido. Mas nesse momento, um grito furioso soou do outro lado. Era Valéria, agora em passos firmes, como uma rocha diante da tempestade. "Clara, você precisa ouvir a verdade sobre sua mãe e sobre ele." Clara congelou a raiva e a confusão, a consumindo. "O que você sabe?" Ela não queria mais segredos. O tempo parecia parar e tudo ao redor se desvanecia. "Ele não é quem você pensa que é. Venha, precisamos nos esconder." Valéria a puxou levemente e Clara finalmente começou a sentir que tinha aliados. Não tudo estava perdido. Gabriel, observando tudo em pé, parecia amadurecer em minutos. O medo no rosto dele a fazia perceber que estava maior do que um simples jogo. Ele se aproximou, os olhos brilhando com insistência. "Clara, por favor, venha comigo." O choque no ar era palpável. Clara olhou longamente para os olhos de Gabriel. Um tipo de proteção emanava dele. "O que você quer de mim?" Ela questionou, mas já sabia. Precisava de mais do que palavras. Precisava de ação. E quando ela decidiu seguir Valéria e Gabriel, um brilho de esperança brotou em seu coração. Eles corriam com determinação, não apenas para escapar, mas para descobrir a verdade que havia atormentado as suas vidas
por tanto tempo, com um último olhar para o homem que havia sido seu carniceiro no cenário por muito tempo, Clara percebeu que ele também estava perdido, uma sombra do que poderia ter sido. E quando tiveram certeza de que não estavam mais sendo seguidos, ela se virou. Agora, precisamos enfrentar juntos. Vamos encontrar a verdade sobre nossas histórias. Ela disse, mais firme do que jamais se sentiu, respirando fundo ao lado de Valéria e Gabriel. O ar ao redor deles parecia mudar. Seria essa a liberdade que tanto desejavam? Embora o path adiante fosse incerto, havia algo profundo no entendimento de que a unidade era o segredo que poderiam encontrar através daquele caos. E assim, enquanto a vida se tornava uma nova jornada, uma nova história estava para começar. Em meio ao riso nervoso de Gabriel e os abraços reconfortantes de Valéria, Clara finalmente sentiu o calor do que era realmente família. E você, agora que a jornada de Clara chega a um novo início, não perca as próximas histórias dessa comunidade incrível. Você precisa se inscrever agora no canal, para não ficar de fora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esta história a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. Afinal, não é todo dia que um segredo se revela assim. Compartilhem